Fala aí, meus amigos, tudo bem? Professor Marcos na área para mais uma aula nossa remota. E o tema de hoje é um tema muito bacana. Tio Marcos costuma dizer que nas aulas de educação física, se todo mundo conhecer esse tema, a gente vai ter brincadeiras e jogos nas aulas muito mais justas, brincadeiras muito mais legais, brincadeiras muito mais humanas, muito mais respeitosas. O tema de hoje é o nosso fair play. E aí, pensando agora, o que significa esse termo fair play? Você já ouviu falar em alguma atividade esportiva? Você já ouviu na televisão alguém falando sobre fair play? E aí? Quando a gente coloca aí na tela fair play no desporto, o desporto era um termo que a gente utilizava antigamente para caracterizar os esportes coletivos, né, os esportes de quadra, de campo. Hoje a gente usa muito mais o termo esporte. Então, entendam fair play como fair play no esporte de maneira geral. O tio Marcos vai mostrar para vocês algumas imagens, e essas imagens vão fazer a gente refletir um pouquinho. Talvez você conheça alguma situação, talvez não, e o tio Marcos vai contar numa forma de uma historinha para vocês, e eu espero que vocês gostem, que todas as manifestações que vão aparecer são totalmente verdadeiras e aconteceram no esporte. Primeiro a gente precisa saber o conceito. Então, aparecendo aí para a gente agora, fair play, traduzido literalmente do inglês para o português, é o jogo justo. Então, fair play é o jogo limpo, o jogo justo, que é uma filosofia adotada nos esportes, que prima pela conduta ética no esporte, a conduta positiva, a conduta boa, dos bons costumes, dos bons modos dentro do esporte. Os praticantes devem procurar jogar de maneira justa, não prejudicando o adversário de maneira ou de forma proposital. Por isso que eu falei nas minhas palavras iniciais que a educação física, se a gente tiver esse tema desde as primeiras séries do ensino fundamental 1, passando pelo fundamental 2 e médio, a gente consegue ter uma reflexão muito bacana. Porque primeiro a gente tem que pensar como seres humanos. Depois, dentro de um esporte, a gente não pode esquecer os conceitos de humanidade. E aí, dentro das diversas federações esportivas, criaram esse termo do fair play, como se fosse um termo, né, que as pessoas pudessem lembrar e seguir, porque o esporte não pode estar acima do que é certo, e fazer o certo é muito bacana também. A gente percebe que ao longo dos esportes que a gente conhece pelo mundo afora, muitos utilizam muito fair play, são muito justos. Agora, outras modalidades, infelizmente, de uma maneira muito triste, resolvem querer dar sempre um jeitinho de querer enganar o outro, de enganar o juiz, né, o árbitro. E isso é muito feio. Então a gente pensar hoje que o jogo tem que ser um jogo justo, né? E assim como a gente tem que aprender a perder, aprender a ganhar. Porque o bom vencedor também é aquele que reconhece que o seu adversário também é muito importante, porque sem adversário você não joga com ninguém. Então, vamos começar a refletir sobre as nossas imagens. A primeira que vocês estão vendo aí, dois grandes ídolos do futebol, vocês podem perguntar para os pais de vocês, para quem não conhece, o Cavani pela seleção do Uruguai, o camisa 7, Cristiano Ronaldo, que eu acho que é nos, né, atuais aí, além do Messi, um dos mais conhecidos. Numa última Copa do Mundo, protagonizaram essa cena espetacular, onde o de camisa azul, o Cavani, precisou ser retirado do gramado lesionado, teve uma lesão séria, e aí o Cristiano Ronaldo, adversário, foi lá e auxiliou que ele pudesse sair, né, com a ajuda de sair do campo, com a ajuda dele. Então, se a gente olhar pelas fotografias lá atrás, e a reação do público foi maravilhosa nesse dia. Nessa imagem que apareceu agora aqui em cima do tio Marcos, começando por aqueles dois rapazes de roupa preta, eles são dois irmãos da Alemanha. Eles estavam numa competição de corrida, do qual um dos irmãos estava vindo e percebeu seu irmão à frente um pouco mais cansado e já não conseguiu controlar mais as suas pernas e quase caindo no chão. O irmão não pensou duas vezes e abraçou o próprio irmão, e foram os dois correndo, abraçado, ele ajudando o irmão dele a completar a prova. E detalhe, chegando lá na linha de chegada, o irmão que estava melhor fisicamente passou o irmão que estava mais cansado e mais debilitado na frente, e ele passou depois. Então foi uma demonstração também linda dentro do esporte, que a gente também considera como um jogo limpo, um jogo justo, né? Até mesmo no auxílio ao outro. E a cena que está aí também acima do tio Marcos, né, da luta,
onde aquele camarada de vermelho está sendo carregado pelo de azul, porque ele teve que abandonar a prova com uma dor muito grande, e o adversário não pensou duas vezes, pegou o camarada, colocou ele nas costas e levou até aonde tinha que colocar o atleta para o médico poder observar como é que estava acontecendo aí no vestiário. Então, uma cena também que foi muito linda no mundo das lutas. E essa aí do lado do tio Marcos foi nas Olimpíadas do Rio 2016, onde essas duas meninas elas acabaram se embolando na corrida e uma tropeçou no pé da outra e acabou virando o pé. A outra apenas se arranhou um pouco, mas essa que está no chão virou gravemente o pé, tentou continuar na corrida, não conseguiu, e essa outra que estava com ela próxima no chão não quis continuar a corrida e ficou para ajudar a amiga, e as duas foram caminhando e mancando e pulando quase que num pé só e conseguiram chegar na reta final, né, e completar a prova, mesmo que em penúltima. Em última, mas o estádio todo, né, se lembra desse dia e desta prova e dessa cena do que quem ganhou, né, e quem chegou em segundo e terceiro nesse dia. Então foi também uma cena maravilhosa. Olhando essa tela aqui, foi uma das partes mais emocionantes do esporte que o tio Marcos já viu acontecer. Esse rapaz de short azul na frente estava liderando e ganhando a prova inteira, do início ao fim. E aí, quando chega no final, eles passam por uma espécie desse corredor, com esses alambrados ali protegendo com a torcida. E aí, por ele não ser do país local, ele achou que a prova já tinha acabado. Ele achou que aquele pedaço onde ele estava ali já tinha acabado. O segundo colocado, vindo ali de short vermelho, percebeu que o primeiro colocado não tinha completado a prova ainda, porque tinha justamente se perdido ou não tinha reparado, né, que a prova ainda não tinha acabado. Imediatamente ele tentou chamar para ele poder ter atenção que a prova não acabou, ele não entendeu pela língua, né, os dois não falavam a mesma língua, e aí o camarada de vermelho foi guiando e foi meio que empurrando assim devagarinho as costas do camarada de azul, e o de azul realmente ganhou. E o mais emocionante foi após a prova, os repórteres vieram cumprimentar, né, o vencedor, e conversou também com o de short vermelho, e perguntou para o de short vermelho, por que você não passou? Viu que aquele de azul estava distraído e você poderia ter passado ele na reta final, ter vencido a prova. E o de vermelho falou, mas que mérito teria eu em vencer uma prova assim, com alguém distraído? Eu tinha que ganhá-lo, ele dando o melhor dele ou dando o meu melhor. Ganhar porque ele se distraiu não teria diferença nenhuma, ele já estava em primeira a prova inteira, ele iria ganhar de mim. Ele só confundiu a chegada e eu ajudei a chegar. E os repórteres, assim, muito mal educados, insistindo, mas você não tem nada a ver com o erro dele, você poderia ter passado. E ele falou assim, e quando eu chegasse em casa, o que eu ia explicar para meus filhos? Com isso ele terminou a entrevista dizendo o que eu vou falar para os meus filhos quando chegar em casa, porque justamente ele não teria aquela alegria toda de ganhar uma prova dessa maneira. Então ele resolveu fazer o que era certo, usar do fair play, que é o jogo justo, é o jogo limpo. Se aquele estava em primeiro a prova inteira, e ele não ganhou ele porque ele estava ganhando, né, e sendo melhor, ele já ia perder, já ia chegar em segundo. Então ele achou mais justo fazer isso. Nessa segunda imagem, não sei, né, se alguém já tinha visto essa imagem na televisão, que foi nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, já aconteceu tem um tempinho. O Vanderlei Silva, esse corredor maratonista brasileiro, aquelas corridas de rua que fecham as Olimpíadas de 42 quilômetros, estava liderando a prova quando esse rapaz invadiu a rua e agarrou o atleta brasileiro e foi levando ele para o outro lado da calçada. Imediatamente, esse senhor de óculos aí, em cima do tio Marcos, de barba branca, pulou alambradozinho, também tinha de proteção ali para poder salvar o brasileiro, e segurou aquele senhor, né, de chapéu verde e liberou o brasileiro para que ele voltasse à prova. Obviamente o brasileiro voltou muito assustado, né, muito preocupado, achando que aquele poderia ser um atentado contra a própria vida dele. E aí, no final das contas, o Vanderlei Silva conseguiu completar a prova diante desse atentado que teve em cima dele, e ele conseguiu chegar em terceiro e muito feliz com isso. Ele estava liderando a prova sim, mas a gente não sabe se ele ia conseguir sustentar isso a prova inteira, porque as outras pessoas que estavam vindo atrás estavam vindo numa passada muito mais rápida do que a dele. Uma hora a gente sabia que as pessoas iam encostar, mas quem sabe o Vanderlei também estava segurando um pouquinho para poder acelerar no final, foi o que ele disse. Mas quando o atleta é um atleta profissional como ele, os outros,
só de ter tirado ele da prova e ter retornado já perdeu todo um ritmo de prova. Então, o fair play entrou por acaso por um torcedor que ajudou o Vanderlei e o fair play do Vanderlei, de não ter ficado depois chateado, com rancor, com raiva, ele comemorou o terceiro lugar. E aqui no Rio, em 2016, foi ele que acendeu a tocha, né, a chama olímpica, foi ele que acendeu com todo mérito, e ele inclusive ganhou uma medalha do Comitê Olímpico Internacional de honraria olímpica de atleta que teve honra, né, naquele esporte. E aqui na frente nós temos o caso do Davi Luiz, que ao final do jogo, em 2014, que infelizmente a gente perdeu naquele jogo fatídico para a Alemanha de 7-1, mas quando a gente ganhou da Colômbia, esse camisa 10 da Colômbia, James Rodrigues, estava super desolado, chorando muito, assim, chorando compulsivamente. E o Davi Luiz foi lá no chão, abraçou, deu uma palavra amiga, levantou ele, pediu para a torcida aplaudir, e a torcida começou a gritar o nome do James e aplaudir, e ele teve um gesto de fair play também, porque acima de tudo são dois seres humanos, ele estava chateado, obviamente porque perdeu. E aqui do lado é a bandeira que a FIFA, né, a Federação Internacional de Futebol, utiliza e outros esportes estão utilizando para mostrar, né, a bandeira do fair play, né, porque no nosso jogo tem que ser um jogo limpo mesmo, né? Então vamos pensar isso na educação física, que a gente sempre utiliza um jogo limpo, um jogo justo, né, que a gente possa jogar as partidas na escola da melhor maneira possível, né? Não prejudicando a vida do outro, não querendo machucar o outro, não usando de palavras feias, que a gente possa cumprir as regras na sua verdade, na sua essência. E aqui em cima, olha que legal, alguns países, principalmente Portugal, Portugal está utilizando esse cartão branco em várias modalidades. Então não só usar o cartão amarelo e o cartão vermelho, mas o cartão branco, quando algum atleta utiliza o fair play e tem uma atitude bonita, uma atitude humana de ajuda ao próximo no meio do jogo, o árbitro puxa o cartão branco para ele, que ele não está recebendo nada de negativo, pelo contrário, está mostrando para todo o estádio, para toda a plateia, que ele está recebendo um cartão branco por merecimento, e todo mundo aplaude, virou uma rotina. Então, quem sabe a gente pode adotar nas nossas aulas de educação física. Agora, para a gente finalizar essa parte de imagens, olha o que aconteceu no tênis, quando um camarada do lado esquerdo deu uma raquetada na bola e sentiu uma dor muito grave no braço, no cotovelo, perto do cotovelo. O atleta adversário não pensou duas vezes, veio correndo, olha a setinha amarela, pulou a rede e foi lá ajudar, né, o adversário, que não é inimigo, né, apenas um adversário. E aqui em cima nós temos o Derek Riemond, que numa prova em Barcelona, em 92, ele se lesionou na parte posterior da coxa e ele abandonou a prova. Só que depois ele tentou levantar com muita dor e ir mancando até finalizar a prova. Esse rapaz de boné branco é pai dele. Então o pai dele invadiu a pista, abraçou o filho e falou assim: vamos fazer isso juntos. Vamos chegar até o final, eu do seu lado. Então pai e filho também protagonizaram uma história linda no esporte. E aqui em cima, essa cena é emocionante demais, que é a nossa Gabriele Anderson. Ela está assim agora, naquela imagem da blusinha preta ali. Ela está desse jeito, já é uma senhora. E ela, na década de 80, protagonizou uma das histórias mais lindas e incríveis da história das Olimpíadas, onde ela entrou no estádio, onde está tendo a prova de atletismo, cambaleando, torta, com seu corpo todo encurvado, que não conseguia nem mais sustentar o seu corpo em pé. E a Gabriele Anderson não chegou em último, não chegou em primeiro, mas completou a sua prova. E o que é mais legal, após esse dia, eles estudaram as regras do atletismo, que até esse dia, a Gabriele Anderson, se fosse ter ajuda médica, ela estava desclassificada. O médico não poderia nem tocá-la. E aí, a partir dessa cena, de tantas discussões no Comitê Olímpico Internacional, entenderam que os atletas merecem sim atendimento médico e podem retornar para a prova. A Gabriele Anderson, ela perdeu o último posto de hidratação. Por isso que ela estava num sol escaldante, ela falou que estava um calor absurdo e ela teve que correr mais de 15 quilômetros sem nenhuma gota d'água. Então, como ela perdeu esse último posto de hidratação, ela chegou nesse nível onde o corpo não aguentava mais. Ela é uma suíça, Gabriele Anderson. E aí, gente, eu não poderia deixar de trazer para vocês esse assunto de fair play das torcidas, quando, infelizmente, alguns anos atrás, esse técnico, Abel Braga, perdeu seu filho, que está na imagem aí abaixo,
Em todos os estádios que o Abel Braga entrava, independente do time que ele estava comandando, todas as torcidas aplaudiam e gritavam o nome dele e o nome do filho dele. Então virou uma rotina. Onde o Abel Braga ia, entrava no gramado, todo mundo se levantava, porque naquele momento as pessoas esqueciam o seu time de futebol. As pessoas estavam vendo um pai que estava ali triste, que estava sofrendo, e ele olhava para o alto fazendo uma oração para Deus, pedindo força, e ele falou que foi os momentos mais felizes que ele passou no futebol, apesar da tristeza de perder o filho, dele entrar no estádio e ver aquelas torcidas mega ultra adversárias, com placas e faixas de Força Abel, aplaudindo, cantando músicas pro Abel, e aí o Abel ficou super emocionado em cada estádio que ele entrava, tá legal? Vamos ver algumas cenas agora passando para que a gente possa analisar. Olha essa cena que tá aparecendo aí para vocês na tela. Olha só, o camisa 20 deu a bola para esse rapaz, ó, ele pediu para esperar, o de verde se distraiu e ele passou. Olha que coisa feia que aconteceu agora. Repetindo, o camisa 20 tocou a bola para o seu amigo, e o seu amigo fez assim com a mão, parou. O de verde parou, e ele prosseguiu. Ele usou de uma malandragem feia, né? Porque tinha um amigo dele no chão, olha lá, e ele falou, ó, para o jogo, o de verde parou. Olhou para trás, viu o cara cair no chão e ele malandramente passou. Mas essa malandragem não pode existir, né? Você querer ganhar o jogo enganando o outro não tem mérito algum, né? Então essa cena é muito feia. Agora olhem esta cena, que coisa feia de atitude, onde o jogador levantou o goleiro adversário e joga ele no chão. Olha só que cena mais feia, que eu sei que todo mundo está me assistindo não concorda com essa cena. Ele foi levantar o goleiro adversário para ele querer jogar logo e empurra ele. Nem um camisa 13, amigo daquele cara número 5 que jogou ele no chão, concordou. Que o tio Marcos estava vendo esse jogo, depois ele tomou-lhe uma bronca do time todo, e aí a coisa não ficou muito boa. Ele podia ter tido uma atitude diferente, lá ver como é que o goleiro estava, deixa que o árbitro vá lá decidir o que vai acontecer, mas ele não pode fazer isso e agredir ninguém. E agora, por outro lado, olha que coisa bonita nessa imagem que vocês vão ver agora. Ó, o camisa verde ia cair de cabeça no chão, com os braços, e olha o camisa 33 que ele fez. Girou o adversário e segurou ele, e ele não caiu no chão. Olha que coisa legal. Reparem na imagem que vai repetir para vocês, onde a gente tem ali, ó, um menininho assistindo ali na arquibancada, e justamente do próprio time do camisa 33. E aí, olha que coisa bonita, esse camisa 33 passou para essa criança e para o resto do mundo todo que viu esse jogo. Esse rapaz de verde poderia se machucar seriamente. E aí, toda jogada que a pessoa se projeta atrás das costas do outro, o outro não pula com ele, a gente chama de uma cama de gato, né, no futebol. E aí, essa cama de gato, ele bate nas costas, ele poderia cair com o braço no chão. Já tivemos muitos jogadores se lesionando seriamente. E aí, ó, ele já foi botando a mão desesperado e o 33 segurou e rodou ele. E aí nesse jogo foi bom que eles se abraçaram, apertaram as mãos, e foi muito legal essa cena lá, de segurar e não deixar o amigo cair no chão. E aí chegamos ao final da nossa aula de hoje de Fair Play, que a gente possa ter Fair Play na nossa vida, Fair Play em nossas aulas de educação física, aonde você for praticar esporte, que a gente possa ter o jogo limpo, o jogo justo sempre, beleza? Um beijo grande no coração de vocês, se cuidem, beijo na família de todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.